Olá, meus irmãos, a paz, Pastor Miro Pires aqui. Vamos responder mais uma da caixinha de perguntas. Diz assim o irmão ou a irmã: como você imagina ser o inferno? Pois há várias interpretações diferentes sobre isso. Certo. Boa pergunta, excelente pergunta. Vamos lá. Eu quero que você abra comigo aí o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 16, a gente vai ler a partir do versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que se ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Nós lemos do versículo 19 até o final do capítulo, que é o versículo 31. Irmãos, apesar de algumas pessoas quererem desviar essa palavra, dizer que essa palavra ela é uma parábola, eu quero dizer para vocês que essa palavra ela não é uma parábola. Essa palavra ela é uma história. Foi uma história contada por Jesus, uma história real, certo? Assim como a história de Jó é uma história real, certo? Se vocês prestarem atenção, toda vez que Jesus conta uma parábola, ele não cita nomes de pessoas. Ele fala o funcionário, o patrão, o empregado. Aqui ele citou o nome, ele falou Lázaro era o nome do pobre. E eles, olha só que forte, ele citou o nome de Lázaro, do pobre, do mendigo, e não citou o nome do rico. Olha só que forte. Então, eu queria que vocês entendessem aqui. Aqui quando a palavra diz Hades, né? Tá falando aqui, vamos voltar aqui um pouquinho. Ó, no Hades, tá falando aqui no versículo 23, onde estava sendo atormentado. Ele tá falando do inferno, certo? Então o que acontece? Lázaro teve uma vida pobre, uma vida miserável, uma vida sofrida, porém andava nos caminhos do Senhor, certo? Era temente a Deus. Morrendo, ele foi para onde? Foi para o céu, né? Tanto que ele estava lá com Abraão. O rico, ele teve uma vida boa, né? Materialmente falando, e teve uma vida, aos olhos de muitos, excelente, né? Porém, ele estava caminhando
né, a porta larga, ele estava em direção à perdição, né? E quando morreu, foi para o inferno, certo? Chegando lá, Jesus ele explica aqui muito bem, né, que Abraão disse que os que estão lá não podem passar para cá e os que estão aqui não podem ir para lá, certo? Ou seja, existe um abismo muito grande entre o céu e o inferno, de maneira que, de maneira nenhuma, os que estão no inferno podem entrar no céu e os que estão no céu podem entrar no inferno, certo? E aqueles que estão no inferno, de maneira nenhuma, recebem auxílio de quem está no céu. Tanto que ele falou aqui, né, peça para Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo, certo? Então, irmãos, inferno, não só por causa dessa palavra, né, mas por causa de todas as revelações que Deus tem me dado nesses 5 anos de ministério, o que Ele tem falado comigo, com a minha família, as pessoas, elas não têm noção do que é o inferno, né? Muitos falam que o inferno é aqui. Irmãos, o inferno não é aqui. Coloque isso na sua cabeça. Aqui não é o inferno. Tá? Isso tudo aqui, os sofrimentos que a gente tem, as dores, as aflições que a gente tem aqui, são coisas passageiras. Porém, uma pessoa que cai no inferno, né, é uma condenação eterna. A pessoa ela vai passar o resto da eternidade lá. E a gente tem escolha, só que a nossa escolha é em vida, é nessa vida que a gente tem que escolher. Não é depois de morto. Depois de morto, ninguém escolhe mais. A palavra é muito clara, depois da morte vem o juízo, certo? Então depois que você morreu, a tua escolha ela já está feita, certo? A tua escolha já está feita. A gente precisa escolher agora em vida. Ah, pastor, como é que eu escolho? Como é que eu faço para não ir para o inferno? É simples, é muito simples, porque é pela graça, é reconhecer Jesus como seu Senhor, seu Salvador, né? Declarar com seus lábios, né? Aceitar que a nossa salvação é pela graça, e a palavra diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é a vida o quê? Ele é a vida com abundância quando nós estamos vivos aqui nessa terra, e ele é a vida eterna a partir do momento que nós reconhecemos ele como Senhor e Salvador. Nós já estamos fazendo parte dessa vida eterna. Porque o nosso corpo físico ele vai morrer, mas o nosso espírito, ele vai para onde? Ele vai para o céu, certo? A nossa alma vai para o céu. Enquanto que aqueles que estiverem longe, aqueles que estiverem afastados, aqueles que não reconhecem, sabe? A palavra é muito clara que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então que a gente confesse agora, né? Que a gente reconheça agora, porque, irmãos, não espere, mesmo que você está falando, mas eu sou muito jovem, pastor. Mas eu tenho ainda muito tempo de vida, ainda eu posso viver a vida de qualquer jeito aí, para depois eu me converto. Eu posso fazer que nem o ladrão fez na cruz, lá no último momento foi salvo. Mas, irmãos, não é assim, porque imagina, a gente não sabe, né? A gente não sabe o que acontece com a gente. A gente não tem poder sobre a nossa própria vida. O único que dá a vida e tira a vida é Deus, certo? Então a gente não sabe se a gente de repente vai morrer num acidente, ou de repente um infarto, um acidente vascular cerebral, alguma coisa que vai fazer você perder a vida tão rápido que não vai ter tempo de você se converter, de você reconhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então a hora é agora, o momento é agora. E o momento também não é o tempo da gente ficar realmente preocupado, porque assim, tipo, eu não tô preocupado de saber como que é o inferno. Eu sei, porque Deus ele já me falou, e eu sei porque a palavra diz. Eu sei porque Jesus falou nessa palavra, e tem outras muitas palavras na Bíblia toda que fala acerca do inferno, né? Fala do lugar de sofrimento, de dor, de pranto, né? E é um lugar de eternidade lá também. A eternidade não é só no céu, não. A eternidade também é no inferno para quem for para lá. Certo? Então a gente tem que entender que. E não tem esse negócio de.
Ah, mas eu vou passar um tempo lá, um tempo de sofrimento, e depois Deus ele vai me perdoar e ele vai me tirar de lá. Não, a palavra não diz isso. A palavra é clara quando diz que o perdão ele está disponível agora para nós. Agora, nós estamos na era da graça agora, certo? Depois da nossa morte é o juízo. Vem o juízo, certo? O que é o juízo? Deus ele vai fazer justiça, ele vai separar para a esquerda os bodes e para a direita as ovelhas. E é muito claro, é muito direto, é muito simples, é muito objetivo, correto? Então é isso. Saibam que a gente só tem dois caminhos para a gente seguir nessa vida. Não tem um caminho do meio, não tem um caminho de cima do muro. Ou a gente está caminhando pelo o caminho estreito, né? A caminhada com Jesus, sabendo que a porta ela é estreita também, o caminho ele é duro, ele é sofrido durante muitos momentos, mas é um caminho de vitória, certo? Enquanto que a porta larga, que conduz à perdição, tudo muito fácil, sabe, irmãos? Viver no mundo é fácil, porque o diabo ele não se incomoda com quem está no mundo. O diabo ele se incomoda com quem está com Cristo, certo? Quem está no mundo é brinquedo de Satanás, é brinquedo do diabo. Então não seja você enganado, não seja você um brinquedo nas mãos de Satanás. Seja você aquele que conhece a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça, tenha conhecimento. A palavra diz que o meu povo perece pela falta de conhecimento. Então a gente precisa estudar a palavra de Deus, entender a Bíblia, entender o plano de salvação, e a decisão é agora, a decisão não é amanhã, a decisão não é depois. Porque o dia da volta de Jesus pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, e também o dia da nossa morte física pode ser a qualquer momento. A gente não sabe. Independente de idade, sabe? A gente tá vendo aí o que tá acontecendo. Muitos jovens morrendo dessa doença, certo? Muitos jovens morrendo de acidente, de bala perdida. Então não é questão de idade. Ah, mas pastor, eu não tô velho ainda. Vou me converter quando eu tiver velho, eu me converto. Muito pelo contrário, sabe? As estatísticas dizem, e eu posso provar isso para vocês, através do nosso ministério, pelo que eu vejo, né? Porque a gente tem os insights lá das redes sociais. Aqueles que mais aceitam e mais recebem a palavra de Deus são os jovens. Então é desde criança ali, né, que você precisa entender, que você precisa se achegar. Eu tive a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, de bom velho já, com 39 anos, né, Deus ter me chamado e eu ter aberto a porta para Ele. Mas não espere você, irmão, não espere, não deixe para depois, não deixe para amanhã. Não fique pensando nesse negócio de idade, que tá muito cedo, que você tem muito para curtir. A gente como cristão, a gente pode curtir a vida, a gente pode ser feliz, a gente pode fazer várias coisas e que realmente sejam para a glória de Deus, que esteja alegrando o nosso Senhor, né? A gente pode ser alegre, a gente não é porque você é cristão que você tem que ser triste. Muito pelo contrário, a gente tem que ter vida e vida com abundância. E a gente tem que ser muito alegre mesmo por servir o Senhor. Porque, em primeiro lugar, é uma honra, sabe? É uma honra saber que nós estamos no caminho certo, que nós estamos servindo a um Deus bom, um Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, né? E que Ele nos fez com esse propósito. Nós temos uma missão, tá bom? Então, espero ter respondido mais essa pergunta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.